duas últimas quartas-feiras, eu estive ausente e o Felipe esteve caminhando aí com os irmãos no texto de Neemias. Quem que estava aí nas duas últimas quartas? O que os irmãos recordam? O que os irmãos trazem à memória dos textos aí que foram apresentados? Neemias, principalmente o finalzinho do capítulo 2 e o capítulo 3 como um todo, né? Quem que lembra aí, quem tem uma memória? Jesus amado. Pode ser o que anotou, tem uns irmãos que anotam, tal, anota no celular, anota no caderninho. Estava aí, Felipe, nas quartas passadas? E aí, o que o teu xará falou? Colocar a mão no arado. Foi uma sequência que hoje termina, inclusive, são 3 subtemas dentro de Neemias sobre trabalho. Começou comigo, a gente falando sobre a questão de quem nós somos quando nós trabalhamos e o que Deus faz através das nossas vidas. Então o trabalho na vida do cristão, o trabalho secular sim, o trabalho doméstico sim, mas nós estamos falando especificamente do trabalho do Senhor. E de fato quem põe a mão no arado não pode, não deve parar no caminho, não pode olhar atrás. Quem mais aí? O que você anotou, Érica? O que você guardou? Verdade. Diz um dito popular que eu sou muito adepto, né? Os ausentes nunca têm razão. Então você não está, filho, não dê opinião. Aí você chega, mas por que não fez aqui? Você estava na hora, não, então fica quieto. Você não sabe a dificuldade que teve, você não sabe o material que faltou, você não sabe o que aconteceu, né? Engenheiro de obra pronta é mais fácil. Então se você está dentro de um universo de trabalho, se envolva. Você jamais vai fazer parte da solução, se você não se permitir fazer parte dos problemas. Diga, Ana. Sem dúvida. E na verdade o bonito da obra do Senhor é isso, é a unidade, é o amor, é o propósito. Às vezes a gente está equivocadamente preocupado em demasia, né, com estética, com coisas aparentes, e o que Deus de fato, a palavra de Deus diz que Deus não vê como vê o ser humano. Samuel, o profeta, quando vai à casa de Jessé, ele vê o filho mais velho de Jessé, o irmão mais velho de Davi, alto, forte, e ele olha e diz, pô, esse é o cara. E Deus vai dizer assim, não, você está vendo o estereótipo, você está vendo externo, e eu vejo, eu olho o coração. Então são várias questõezinhas. Eu te incentivo, você que não pegou os primeiros estudos, ou volta no nosso YouTube, ou passeia pelo próprio texto, e deixa Deus ir falando com você, porque a gente começa lá atrás, resgatando que Neemias não era da tribo de Judá, Neemias não era da tribo dos levitas, nem tinha chamado profeta. Neemias era um copeiro do rei. A gente pode dizer de maneira muito clara e tranquila que Neemias era um personagem comum, como eu e você. E Deus utiliza pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. No capítulo 1, nós vimos que Neemias se interessa. Como está o povo lá em Jerusalém? Como está a cidade? E ele faz uma pergunta sincera, ele ouve uma resposta terrível e ele reage. Hanani, o seu irmão, vai dizer, olha, a cidade está destruída, os muros estão caídos, e a pouca população que ficou lá está em grande miséria. Neemias tem um momento de choro, de lamento, de dor, de introspecção, e depois Neemias busca a presença de Deus em oração. E a gente entende que essa é a sequência lógica do crente. O crente primeiro absorve, ele sente, ele chora, a dor do outro tem que ser minha e sua. Nem sempre eu e você teremos resposta a dar às pessoas, a miséria, a pobreza, a violência lá fora, mas meu irmão, pelo menos sentir nós temos que sentir. A gente precisa sentir. E depois que a gente sente, a gente não murmura, a gente ora.
e depois de orar a gente se coloca à disposição. Numa fala sobrenatural, numa visão sobrenatural, Neemias não, Isaías vê a grandeza de Deus, declara que Deus é grande, viu o Senhor assentado no alto sublime trono, ele declara a grandeza de Deus, depois ele declara a sua pequenez, o seu pecado. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo, me ajudem? De impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. E o texto diz que um anjo voa até ele, com uma brasa viva, toca nos seus lábios, e a iniquidade dele é retirada, e o pecado dele é perdoado. Olha a sequência. Ele reconhece a grandeza de Deus, reconhece sua pequenez, e o seu pecado é perdoado. Agora surge uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías vai dizer: eis-me aqui. Ele só pôde ir depois que a sua iniquidade foi retirada e o seu pecado foi perdoado. Tudo bem? Existe uma sequência que muitas vezes a gente quebra. A gente quer fazer o trabalho do Senhor, mas a gente não quer passar pelo processo de cura, de libertação e de restauração. Talvez esse choro, esse lamento, Neemias também tenha passado por isso. Depois nós vemos no capítulo 2 que Neemias inicia um trabalho estratégico, um trabalho de planejamento. O rei chega para ele e fala assim: por que você está triste? E ele vai dizer: porque a cidade onde os meus pais estão sepultados está destruída. O rei pergunta: o que você me pede agora? Ele sai para orar e ele volta novamente com uma lista de pedidos. Aquele que era um homem simples, indouto, inculto, não estudado, descendente de escravo, ele vem de uma sequência de escravidão. Deus deu um discernimento e uma inteligência hard para ele lá em cima. E ele volta, pede quantidade de madeira, pede quantidade dos demais materiais, pede segurança e guarda para atravessar os locais, pede carta de autorização para apresentar nos povos outros, para que ninguém duvidasse da palavra dele. Choro, clamor, intercessão, planejamento. Tem um pensador antigo, um filósofo chamado Pareto, e a teoria de Pareto, ela diz que nós devemos gastar 80% do nosso tempo com planejamento, para que os 20% que a gente gaste com execução seja bem sucedido. Senão você vai ter um esforço gigantesco, sem planejar, fazendo coisas, e você não vai ter o resultado. Muita gente trabalha demais e tem resultado de menos. São diversos fatores. A falta de planejamento é um deles. Mais uma vez, Neemias não era engenheiro, não era arquiteto, era um simples copeiro que declara que a boa mão do Senhor estava com ele, que a boa mão do Senhor o dirigia, que a boa mão do Senhor o capacitava, que a boa mão do Senhor o sustentava. Querido, se Deus sustentava Neemias, você crê quando a palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre? Você crê nisso? A mesma boa mão que sustentou Neemias pode sustentar a mim e a você também no dia de hoje. Não é o nosso esforço. O que está com o tico-teco? Não é somente o nosso esforço, mas é o nosso esforço direcionado, potencializado pelo poder do Espírito Santo de Deus. A pregação de Pedro antes do Espírito Santo era uma. A pregação de Pedro depois de Atos 2 traz a libertação e a salvação de 3 mil pessoas, total de 5 mil pessoas, porque não é mais um discurso humano, é a ação do Espírito Santo de Deus. Querido, as coisas não são simples. A gente está estudando um texto que fala de uma execução de uma grande obra. O texto tem 13 capítulos. A obra, vamos dizer assim, principal foi feita em 52 dias. E se a gente não olhar o texto com um pouquinho de cuidado, a gente vai ter a falsa impressão que foi muito simples e foi muito fácil. E a vida não é simples. A vida não é fácil. Alguém, não é zoeira não, é uma pergunta de verdade, sincera. Alguém tem um testemunho de uma grande conquista na vida que não te gerou esforço?
que você conquistou alguma coisa que não teve esforço. De alguma forma, todas as coisas, elas geram esforço. Outro dia, uma pessoa aqui da igreja queria discutir comigo a respeito do jogo, da loteria. Porque a loteria ela é oficial, ela é federal, ela é cuidada pelo governo. Se é uma coisa oficial, se ela é direcionada pelo governo, por que o crente não pode ou não deve praticar? Porque se é do governo, então é legal. Eu falei, irmã, nem tudo que é legal é moral. Tem coisas que realmente são organizadas pelo governo e as leis humanas mudam. Não deve ser simplesmente porque um governo libera algo que eu vou dizer que aquilo é bom para a minha vida. Mas eu pedi um exemplo para ela, porque ela falou assim, ela falou, mas não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que é proibido jogar. Eu falei, também não tem nenhuma passagem na Bíblia que diz que é proibido a gente fumar crack. Nem por isso a gente incentiva as pessoas, né? Mas o texto bíblico demonstra que Deus abençoa aquilo que nós apresentamos. Então Abel, do fruto do seu trabalho, apresentou algo ao Senhor, sim ou não? Me ajuda, irmãos? Deus reconheceu e Deus abençoou. O menino apresentou 5 pães e 2 peixes, que a mãe dele, o pai dele, alguém preparou. Ele apresentou algo que alguém trabalhou e fez, e Deus multiplicou. Moisés estava pastoreando ovelhas, Davi estava cuidando de ovelhas, Paulo estava matando gente, estava perseguindo crente, não tem um parado. Pedro, João, Tiago, André estavam pescando, Zaqueu estava roubando os outros na coletoria de impostos, mas parado não estava? Não tem base bíblica, na minha opinião, para você receber algo sem dedicação e sem esforço. Lembremos que Deus também trabalhou 6 dias para descansar no 7º. Então eu não vejo base bíblica para que o cristão fique procurando na sorte e no azar aquilo que ele deveria correr atrás, através do seu trabalho, e não de fortuna, porque não fomos para isso chamados. Querido, tudo dá trabalho. Para ter um diploma técnico, 2, 3 anos. Para ter um diploma em nível superior, 3, 4 anos. Para comprar uma casa própria, um apartamento, X anos. Para comprar um terreno e construir, mais X e tantos anos. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. No mundo espiritual também. Por que você acha que as coisas viriam sem que você não se dedicasse? Mas não apenas o esforço do nosso trabalho, mas também a oposição. Sabia que o simples ato de crescer, há uma oposição natural? Uma criança, para crescer, tem uma oposição da gravidade, porque a gravidade está nos empurrando constantemente para baixo. Já ouviu falar da dor do crescimento? Algum das crianças na sua casa, Vado e Andréia, ou Miguel, ali teve essa coisa da dor do crescimento? Não falou não, porque cresceu muito. Porque lá em casa o Pedro reclamava de dores nas articulações e tal, e o Pedro era absurdamente acidentado, né? Se ele passasse correndo nesse corredor entre essas 2 colunas, ele batia nas 2. Era uma coisa impressionante. Aí levei ele no oftalmologista, levei ele no oculista, no ortopedista, em tudo que era ista, e o pessoal falou, pai, é que ele está crescendo muito rápido e ainda não está dominando, porque ele deu uma esticada assim, dos 9 até os 11, 12 anos, que ele cresceu muito rápido, e ele não tinha domínio. Mas todas as coisas têm algum nível de oposição, mesmo o crescimento natural, ele tem oposição. Por que a gente acha que não haveria esforço, nem oposição nas questões espirituais? Querido, pelo simples fato de nos movermos, de ir e vir, a gravidade se opõe a gente, não nos permite maior leveza, e nos empurra constantemente para baixo. Neemias orou, Neemias planejou, era um cara absurdamente organizado, tinha disciplina, tinha sabedoria, tinha discernimento. Neemias buscou a vontade de Deus, e Neemias teve oposição. Por que nós não temeríamos? O Senhor Jesus em dado momento vai declarar, não é o servo maior que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Mas se guardaram as minhas palavras, também guardarão as vossas. Vamos meditar Neemias capítulo 4,
trabalho e oposição na casa do Senhor. No mundo tereis, o que Jesus declara? No mundo tereis? Pensa num texto que a gente não leva muito a sério. Todo mundo sabe de cor. No mundo tereis, mas tende bom ânimo. Disse Jesus, eu venci o mundo. Mas nós temos aflições. Neemias capítulo 4, vamos do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou, o que diz na tua Bíblia? Ficou irado e indignado. Alguma versão diferente aí? Ardeu em ira, o que mais? Oi? Furioso. E não é aquele do Burger King não, mano, é furioso mesmo, irado. O cara ficou irado, indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, eu queria que você fizesse um exercício de imaginação. Imagina um grupo de homens trabalhando, 50, 100 homens trabalhando, carregando pedra, quebrando pedra, amassando barro, pisando no barro, fazendo tijolo, fazendo argamassa de piche, dos materiais que tinha, o sol comendo solto, os caras trabalhando, cansado, e chega um Sambalate da vida para fazer isso. Pensa em você trabalhando na sua atividade profissional, seja ela qual for, você trabalhando e uma pessoa chega para tirar um barato de você. Você cansado, você estressado, você preocupado. Versículo 2, na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse, o que é isso? O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem, os caras trabalhando, e o cara perto dizendo de uma forma, que aqueles que estão trabalhando ouvissem, vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que pode acabar a obra num dia só? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Lembrando que para fazer um muro novo, eles tiveram que tirar todos os entulhos, todo o resto do muro antigo, que tinha sido destruído e queimado há cerca de 150 anos antes dele. Talvez encontrar o resto de animais, talvez encontrar os restos de pessoas. Não foi um trabalho simples, e não foi com os cacos que eles construíram, porque se tem uma coisa que o nosso Deus não usa, é resto de coisa para fazer muro. Deus faz coisas novas, e Deus renova as nossas forças. E os caras ficaram zombando, tumultuando. Tobias, o amonita, estava com Sambalate disso, mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Esse trampo que vocês estão fazendo em nada é a mesma coisa. Se a gente meter o pé, a gente derruba. E de fato, se você está construindo um muro no mesmo dia, com a argamassa mole, o cimento mole, você dá um empurrão, ele cai, sim ou não? Tem o tempo do negócio para você, né, deformar, curar, precisa secar, e eles provocando, e o povo trabalhando. E aí, irmão, o que você faria? E aí, Vado, você com a pá na mão, você está assim, ó, você com a pá na mão e o cara provocando, você olha uma vez, duas vezes, fala, Senhor, né? No mínimo, pegar uma pedra e jogar para trás, mano, desculpa aí, né? No mínimo, né? Uma pedra para trás. Tem capacidade, irmão, de manter o foco? Tem capacidade de manter a concentração? Para quem gosta de esporte, já viu a turma no momento do saque no vôlei, no momento do arremesso livre do basquete, no momento do pênalti do futebol? A torcida vaia, o adversário passa, fala alguma coisa, você vai errar, não sei o que, o goleiro vai pegar. Já viu isso? Oposição. Oposição. E você está lutando pelo seu testemunho, você está lutando pela paz no seu lar, você está lutando pelo seu casamento, você está lutando. Sambalate, Tobias e os agentes do inferno
fica um entorno provocando, mesmo que você reconstrua, se vier uma raposa, derrubará. Versículo 4, olha a oração de Neemias: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo, sem mimimi. Neemias não dá volta não, oração curta e grossa: Senhor, ouve o que eles estão falando, porque eles estão nos desprezando. Faze com que o seu desprezo recaia. O cara é meio 13 esse Neemias, né? Dessa coisa assim: Senhor, tem misericórdia deles. Senhor, faz cair na cabeça deles o que eles desejam contra nós. E faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Essa oração de Neemias, na verdade, ela é uma verdade espiritual. Quando Neemias diz assim: não te esqueças e não encubras o pecado, isso é fato. O que encobre o meu e o seu pecado? Quem falou aí? O que encobre? O sangue de Jesus. Uma pessoa que está pecando e não tem a cobertura do sangue, esse pecado ele está piscando, ele está latejando na presença do Senhor, e ele não é esquecido. O nosso pecado arrependido, confessado e perdoado, ele é esquecido. Você crê nisso? Jeremias, ele diz que de certa forma Deus lança esse pecado numa espécie de lago. É uma metáfora, é uma ilustração, né? E a gente chama do lago do esquecimento. Não é isso que está escrito na Bíblia, mas é uma metáfora. Deus lança no lago, e ali tem uma plaquinha escrito: proibido pescar. Uma vez que foi perdoado, perdoado. Você crê assim, meu irmão? O pecado que foi perdoado, perdoado está. Só que esse pecado que Neemias está acusando, ainda não teve arrependimento. E na verdade, a gente vai ver até o final do livro que Tobias não se arrepende. Versículo 6, assim reconstruímos a muralha. Assim como? Assim reconstruímos a muralha, assim como? Com eles zombando, com eles provocando, dia após dia. Vou perguntar de novo, meu irmão: você tem foco para isso? Você tem concentração espiritual para isso? Olhando para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, e nesse ato de concentrar o meu olhar em Cristo, eu fico cego e surdo para a oposição. É um desafio. Talvez seja um nível de maturidade que de repente eu não tenha chegado, talvez seja um nível de maturidade que você não tenha chegado, mas nós precisamos buscar isso, em nome de Jesus. Assim reconstruímos a muralha, debaixo de zombaria, debaixo de perseguição, debaixo de provocação, mas uma coisa é certa: a muralha, ela foi concluída. Eles não ficaram pelo meio do caminho, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha, meu irmão do céu, fala sério, não, vamos ser sinceros, você consegue que de alguma forma a ação do teu adversário, a ação do inimigo te motive? Tem crente que está buscando motivação do alto. Neemias estava aceitando a motivação de baixo. Sabe aquela coisa, os de baixo não me atingem? Neemias está dizendo assim: os de baixo me motivam. Enquanto você ficar falando, eu vou avançar em nome de Jesus. Você queria falar, Vado? Sim. Não estava. Interessante. A quem nós inclinaremos os nossos ouvidos? Havia uma palavra de Deus para Neemias, porque lá no capítulo 1 e no capítulo 2, Neemias diz assim: a boa mão do Senhor está comigo. É uma garantia, nós vamos começar e vamos terminar.
Se você voltar lá no capítulo 1, você vai ver que Neemias ficou 3 dias andando por toda a cidade e não falou para ninguém o que Deus já tinha dado para ele. Ele foi vendo um em miséria, foi vendo o outro chorando, foi vendo o outro cabisbaixo, a família desse, a família daquele, ele foi registrando tudo. Daqui a pouco ele reuniu todo o povo e disse: olha, está aqui, Deus nos abençoou, está aqui a madeira, está aqui o ferro, está aqui o bronze, está aqui a prata, está aqui o ouro, olha, nós temos cartas de autorização, os inimigos não vão poder vir contra nós. Tem momentos que a gente tem que trabalhar em silêncio. Às vezes você está empolgado com alguma coisa que já está acontecendo e você quer contar para os outros. Calma. Às vezes não vale a pena dividir ainda. Então, você marcou o casamento, a outra pessoa ali engravidou, arrumou emprego, foi promovido, comprou alguma coisa. Calma, irmão, calma. Divida com os teus íntimos, mas calma. Porque às vezes, o revelar para todas as pessoas aumenta a oposição. Se você vai abrir sua boca, você também tem que estar preparado com os teus ouvidos. Vamos continuar. Assim reconstruímos, e toda a muralha foi acabada, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, os caras chatos, hein, mano? Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas, agora tem mais gente. Para trabalhar tinha pouco. Para encher a paciência, árabes, amonitas, asdodistas, ouviram que a reparação da muralha de Jerusalém ia adiante, e que já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós, já fechou a Bíblia, irmão? Porém nós oramos ao nosso Deus e ficaram orando de olho fechado? Não, nós oramos e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Vamos orar? Sim ou não? Mas vamos também fazer a nossa parte? Ele dividiu a galera em turnos, a boa mão do Senhor está conosco, mas Deus vai usar a mim e a você. Deus vai usar a mim e a você. E ele fez uma espécie aí de rotina de proteção. Versículo 10. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. De tantos de fora falar, o que aconteceu com os de dentro? Começaram a desanimar. Já estava metade do muro pronto. Quem está no grupo aí dos casais e dos jovens casais? Eu mandei um videozinho hoje, não sei quantos viram, né? A questão de foco. Ou a gente foca na mesa que está arrumada, bonita, preparada para o jantar, ou a gente vai focar na louça que vai ter depois para lavar. Questão de foco. Já estava pronto metade do muro. Como que agora os caras desanimam do nada? Já estava pronto. Versículo 10, de novo. Os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam isso entre si. Eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. E assim vamos fazer com que a obra pare. Como é que o inimigo entra no meio da gente e a gente não sabe? Que coisa estranha, né? Nós vamos nos infiltrar, nós estaremos no meio deles, nós causaremos confusões, quando eles mesmos menos esperarem, nós atacaremos. Meu irmão, quando é que o inimigo está no nosso meio e a gente não percebe? Quem me ajuda? Quando é que o inimigo está no nosso meio e a gente não percebe? Quando o quê? Formas de amizade, família, o que mais? Oi? Eu não ouvi, cara. Meio, tá? É nada, cara, é quando a gente tira o nosso foco das coisas de Deus. Porque se o inimigo estava lá e eles sabiam quem eram esses outros povos, é porque eles começaram a não mais perceber diferença entre o que é santo e o que é profano. E nesse caso o problema não é a escola, nem a família, nem os amigos. Esse caso é de quem sabe a verdade. O problema não é o de fora, o
problema sou eu, o problema é você. Eles não ficarão sabendo, nem verão nada, se não vão ver nada, estão absurdamente distraídos com outras coisas. Entraremos no meio deles, os mataremos e vamos fazer com que essa obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Agora ficou uma fala contínua: Neemias, eles vão nos atacar. Neemias, eles vão nos atacar. Neemias, você está sabendo? Pô, mas e a obra, meu? Começou um diz que me diz, começou uma falação. Neemias tinha orado, Neemias tinha colocado alguns de guarda, agora ele reagiu de novo, versículo 12. Então pus o povo por, me ajuda aí, irmão, famílias, nos lugares baixos e abertos. O que é um lugar aberto por detrás de uma muralha? É brecha, irmão. Pus o povo por família nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, suas lanças, os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, e deixa esse versículo 14 para a semana que vem. Vamos parar aqui? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado a Deus por este testemunho, esse exemplo, essa narrativa da história de Neemias. A gente que está basicamente 2.500 anos depois disso, a gente olha para essa história, a gente sabe o que aconteceu com esses muros, não apenas pelo registro sagrado, que para nós já é suficiente, mas também pelo o registro histórico. Nós sabemos como essa cidade foi reconstruída, nós sabemos o que acontece depois que os gregos e romanos chegam, nós sabemos, ó Deus, do nascimento de Jesus e da pregação do Evangelho, e se essa obra parasse exatamente nesse ponto, a tua profecia de maneira detalhada jamais se cumpriria, porque não teria as vilas de Nazaré e Belém, porque não teria os muros de Jerusalém, porque não teria o monte da transfiguração, porque não teria o Getsêmani. Ó Deus, nós te louvamos, porque Neemias, mesmo sem saber o que sabemos hoje, mesmo sem enxergar o detalhe do detalhe, o Senhor colocou uma obra na mão de Neemias, e ele não parou de fazê-la, mesmo com tanta adversidade. Ó Deus, certamente o Senhor tem colocado coisas nas nossas mãos, o Senhor tem colocado a nossa própria vida para nós cuidarmos, e nós não devemos abrir mão da nossa vida, não devemos abrir mão do nosso corpo, do nosso caráter, da nossa identidade, não devemos abrir mão, ó Deus, do nosso testemunho, do nosso brilho, não devemos abrir mão da tua palavra, não devemos abrir mão do culto, não devemos abrir mão do casamento, não devemos abrir mão dos nossos filhos. Ó Deus, são muitas as obras que permeiam as nossas vidas. Ó Deus, que sejamos ousados, corajosos, que tenhamos ânimo redobrado diante da oposição, que possamos, ó Deus, não apenas ser aqueles que começam, mas que sejamos aqueles que terminam as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Querido, a primeira coisa que a gente enxerga aqui, nesse capítulo 4, é que a turma apareceu para reclamar Sanbalate, Tobias. Em que momento que eles apareceram? O texto bíblico diz que a obra estava em que momento? Quase a metade pronta, quase a metade da obra pronta, já tinha algo para ver, já tinha algo para tocar, já não era mais uma questão de fé, as coisas estão acontecendo. E a grande verdade é que ninguém faz oposição a mim, ninguém faz oposição a você, ninguém faz oposição a qualquer coisa por um trabalho mal feito. Trabalho mal feito a gente ri, trabalho mal feito a gente até critica, mas oposição só por alguma coisa que valha muito a pena. De fato, toda ação gera uma reação, e uma ação de uma obra bem feita, ela gera a reação do inimigo, que se levanta contra o povo de Deus. Queridos, ninguém se opõe a um trabalho qualquer, ninguém se tem inveja das pessoas por qualquer coisa. As pessoas se opõem, as pessoas se levantam, as pessoas criticam, nesse caso aqui até zombaram. As pessoas de fato conflitam por alguma coisa que vale muito a pena. Se você está sofrendo algum tipo de oposição por ser sal e luz,
é porque é algo que vale muito a pena em Cristo Jesus. Michelangelo, que é o autor desse desenho famoso, e na verdade isso é um pedaço de um quadro pintado num teto, vários painéis que Michelangelo ele pinta durante 3, 4 anos, século XVI, sem estrutura, sem boa iluminação, sem energia elétrica, fazendo a pintura no alto, e os tetos das catedrais eram todos muito altos. Ele perdeu parte da sua visão, ficou com problemas na coluna, e fez uma obra que nós estamos falando dela 500 anos depois. Em dado momento o Papa já não aguentava mais, a igreja estava com parte funcionando, parte não funcionando, fechada, e o Papa cobrando ele: Michelangelo, pelo amor de Deus, termine esse negócio. E ele sempre vendo algum detalhe. Michelangelo, termina, não dá para esperar mais. Michelangelo, isso, aquilo, o que falta? E ele: não, mas tem um detalhe aqui, um detalhe ali. Michelangelo, ninguém está vendo. Ele: não, tem 2 pessoas que estão vendo. Deus, para quem eu estou pintando, tipo assim, Papa, não é para você, eu estou pintando para Deus. Deus vê, e eu também. Querido, eu e você sabemos quando a obra está meia boca, sim ou não? Quando o casamento está meia boca, as finanças estão meia boca, a saúde está meia boca. O Espírito Santo, ele até nos aponta. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, de fato, traz as nossas vistas. No Salmo de número 51, quando Davi está confessando o seu pecado, ele diz que o pecado dele estava diante dele todos os dias. Davi olhava para o espelho e ele via o pecado dele vindo à toa. Mentira, homicídio, cobiça, um monte de coisa terrível. Nós sabemos, mas tem outra pessoa que também sabe. É o próprio Deus. Se o trabalho está sendo bem feito, glorifique a Deus. Querido, por que as pessoas falam mal de Jesus? Com raríssimas exceções, vamos ser sinceros? Raríssimas exceções. Quem fala mal de alguém que já morreu? A gente tem na história Hitler, tem personagens terríveis, né? Que entram na história e a gente fala: pô, o cara foi um carniceiro, o cara foi um genocida, o cara foi um débil mental, por causa dele milhares, milhões de pessoas morreram. Mas pensa nos nossos amigos e parentes, nem eram tão gente boa assim, pisaram na bola, ficaram devendo uma grana, não tem essas coisas, vamos ser sinceros? Parente, pai e mãe, não são perfeitos, mas a gente ama. Mas depois que morre, parece que a gente esquece os defeitos das pessoas. Eu acho isso até uma qualidade, de misericórdia. A gente vai lembrar das boas coisas, sim ou não? Ninguém fala mal de morto. Alguém que já morreu, não vale a pena ficar perdendo tempo. Quem se opõe a alguém morto? Quem critica alguém morto? Quem sai na rua para fazer passeata contra morto? Faixa, cartaz de alguém que já morreu? Você já viu isso? Só se faz crítica e oposição a Jesus porque ele vive. Não tem lógica, não tem sentido. Por que as pessoas brigam com Jesus? O camarada, entre aspas, morreu há 2000 anos. Não tem foto, não tem filme, não tem nada. Vai ficar brigando com alguém que já morreu? Morreu lá na Palestina, morreu crucificado. Por que as pessoas se incomodam tanto? Porque ele não morreu. Porque ele vive, ou melhor, ele morreu, ele não está morto, ele vive e reina para todo sempre. A turma estava preocupada com Neemias, porque mesmo sem a obra acabar, eles sabiam que a obra estava sendo bem feita, e ele iria terminar, e nós sabemos que aquele que começou a boa obra em mim e em você, é fiel, justo e poderoso, para completá-la até o dia de Cristo Jesus, o Senhor. Coloca aí Neemias 1:20, capítulo 1, versículo 20. Só vale a pena, alguém só se levanta, só critica alguma coisa bem feita, irmão. Coisa meia boca ninguém reclama, ninguém se opõe. Neemias 1:20. O que diz aí? Quem achou, lê para nós. Não tem? Ô Jesus. Não, então eu anotei errado. Aqui não foi pegadinha, não. Aqui foi erro mesmo. Erro de dedo.
Não vou ficar procurando agora não, eu errei o dedo aqui. Obrigado, é o 2. 2:20, quem achou, lê para nós aí, deixa eu já corrigir aqui no... Olha que coisa tremenda, o Deus do céu que nos dará sucesso, nos fará prosperar, nos fará bem sucedido. Antes de começar a obra, ele já sabia do sucesso, e no próprio texto, ele diz a respeito da resistência de Sanbalat: vocês não têm parte com isso. Neemias entra sabendo do resultado final, mas também entra sabendo da resistência. Meu irmão, não seja ingênuo. Tem muito crente tolo na igreja, muito crente ingênuo, e que começa a caminhada da fé, aceita Jesus, toma decisão para o batismo, se envolve com clamor e intercessão, se envolve com louvor e adoração, se envolve com jovens e adolescentes, com as crianças, daqui a pouco está assim: nossa, mas por que isso está acontecendo agora? Nossa, mas por que isso veio na minha vida? Por que veio a doença? Por que veio o desemprego? Por que veio essa crítica? Por que veio essa oposição? É novidade isso? Só se for para você, irmão. No mundo tereis? Ninguém se importa com a obra mal feita. Nossa, quando eu estava no mundo eu não sofria essas coisas, lógico, querido, que você era uma encrenca, um traste, largado, ninguém queria você. Tem uma piadinha que nós pastores usamos de púlpito, era uma ilustração muito boa, né? Diz que tem um muro que divide o céu e o inferno, e tem um grupo do lado, os salvos, os lavados, os remidos estão de um lado do muro, e o outro lado, aqueles que estão em castigo e perdição. E quem está desse lado do muro, fica lutando com as pessoas que estão ali escalando o muro, que estão em cima do muro. Toma uma posição, se decide, volta para cá, Jesus te ama, a vida é isso, a vida é aquilo. E do outro lado do muro ninguém está nem aí com quem está pendurado no muro, se vai para lá ou para cá. E aí a pessoa perguntou, né, para o inimigo, perguntou para o diabo: poxa, o pessoal está lá lutando, os evangelistas, missionários, pastores, os anjos, estão lutando para tirar as pessoas do muro, para que elas fiquem do lado deles, por que você não faz o mesmo? Aí o diabo dá risada, fala: o muro é meu. Quem está em cima do muro, irmão, quem está em cima do muro já fez uma escolha. A gente precisa se posicionar, a gente precisa. Neemias se posicionou: nós vamos ter sucesso nessa obra porque Deus disse, e vocês não têm parte com isso, e a gente não quer a ajuda de vocês. Neemias não estava envolvido numa obra pessoal, não era só um muro de construção, não era só tijolo, não era só edificação de concreto. Neemias estava restaurando, junto com Esdras, a adoração e o culto ao Deus verdadeiro. Tanto é que no texto que nós lemos, parte do versículo ele diz assim: o que esses judeus fracos estão fazendo? Eles vão voltar o sacrifício? Eles estão construindo um muro, mas eles já estão vendo na frente, se esse povo estiver unido, a adoração vai voltar. Querido, nós precisamos entender, precisamos nos posicionar. Toda oposição dentro da igreja não é contra pastor, missionário, obreiro, diácono, não é porque a parede é preta, azul, amarela ou branca, não é porque canta hino do cantor ou canta cânticos novos. Toda oposição na igreja é uma só, é oposição contra a pregação da palavra de Deus. Não deixe que as pequenas coisas nos distraiam, e se posicione, porque de fato o muro tem dono. Passa mais uma aí. A oposição só é feita, é um trabalho bem feito. Se você está tendo oposição das trevas, glorifique a Deus, amém? Mas na verdade a oposição também gera crescimento, a oposição gera envolvimento. Aqui no versículo 4 de Neemias 4, no meio do trabalho, no meio do concreto, no meio de carregar pedra, de cortar tijolo, o que eles pararam para fazer no versículo 4? Já fechou a Bíblia, irmão? Oh, Jesus! O que eles fizeram? Oraram. O que mais que eles fizeram? Colocaram guardas. O que mais que eles fizeram? Uma mão com a colher e a pá de pedreira, a outra com espada. O que mais que eles fizeram? Enxergaram as brechas
Antes da oposição, o muro não tinha brecha. Interessante, né? Antes da oposição, o muro não tinha brecha. Nossa, o muro está bonito. Na hora que começa, literalmente, o pau a comer, na hora que começa a luta, na hora que começa a oposição, você começa a ver coisas que antes você não via. Quem está de férias, irmão, não percebe os detalhes das coisas. Você sai de férias, está curtindo. Felipe e Kathleen, vocês tiraram uns diazinhos de lua de mel, viajaram, curtiram um pouquinho? Lá na lua de mel, quando está passando o cartão ali para tomar água de coco, um sorvete, você sabia o detalhe da fatura do cartão de crédito? Sabe nada, está na lua de mel. Agora, quando volta, não é isso? A gente sai de férias, você faz uma conta aqui, outra ali, você tem uma programaçãozinha básica. Mas você escorrega um pouco, toma um sorvetinho mais caro, pede papão leite condensado ali no açaí, tal. Você não está no detalhe do detalhe. Mas quando volta, a fatura vem toda detalhada, sim ou não? Quando a gente está no meio da oposição, parece que a gente tem um olhar mais crítico do que quando nós estamos de férias. E a gente passa a ver coisas. E a gente passa a fazer coisas. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando o quê? Me ajudem. Através de quê? De algumas, de poucas, de quê, irmãos? Muitas tribulações. Nos importa entrar no reino? Vocês não estão acreditando no texto, não fui eu que escrevi. Eu vou ler de novo. Vamos todo mundo junto? Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino dos céus. Mas e aquela placa do culto? Pare de sofrer, entre aqui. Não tem isso no Novo Testamento, não, irmão. O chamado de Paulo, lá em Atos 8 e 9, Ananias, que vai estender as mãos sobre Saulo, e Ananias diz assim: Senhor, esse cara é pilantra, ele é matador dos teus servos. E Deus fala assim: Ananias, vai lá, porque esse é um escolhido meu, e importa que ele sofra pelo meu nome. Em Filipenses capítulo 1, Paulo vai dizer à turma de Filipenses que não estava passando por perseguição. Quem estava no pau era a turma de Jerusalém. A princípio a turma de Filipos estava tranquila. E Paulo vai viver assim: vivam de modo digno, porque a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer, mas de sofrer pelo nome de Jesus. Querido, a oposição nos fortalece, ela nos faz servos melhores, ela nos faz servos mais capacitados. Para quem conhece um pouquinho da história da igreja, eu te incentivo, nem que seja algumas poucas páginas da internet, mas lê um pouco, coloca lá, resumo da história da igreja evangélica, da igreja protestante, da igreja de Cristo. Você vai ver que João Batista foi perseguido, você vai ver que Jesus foi perseguido, que os discípulos de Jesus foram perseguidos, que Estevão foi o primeiro mártir que morreu tomando pedrada, que Tiago foi passado ao fio da espada e o povo comemorou, que Paulo foi decapitado, que Pedro foi crucificado ao contrário, que André foi crucificado deitado, que João morreu queimado. E você vai ver que durante a história, os números são impressionantes. Do ano de Jesus até o ano de 312, quando surge um edito, uma lei para não mais perseguir os cristãos. Os números variam, não tinham certidão de nascimento naquela época nem de óbito. Mas as pessoas falam, em 300 anos, algo em torno de 5 milhões de cristãos teriam sido mortos pelo Império Romano. E do ano 300 até o republicanismo nos países, inclusive no Brasil, outros 5 milhões teriam sido mortos, só pelo fato de confessarem o nome de Jesus. Só que o que aconteceu com essa igreja perseguida? Vamos matar Jesus que a gente acaba com isso. Acabou? Vamos matar. Paulo é o cara, ele que escreve, o doutrinador, é o grande pensador dos cristãos. Se a gente matar esse cara, a casa vai cair. Caiu? Caiu nada. Tertuliano, um dos primeiros e grandes advogados, apologetas do povo de Deus, que ia diante do imperador defender os crentes, ele declara: não adianta matar os cristãos.
Não adianta matar os cristãos, porque o sangue da igreja de Cristo é aquilo que rega a semente da igreja, aquilo que dá o crescimento. O sangue dos mártires tem regado e dado crescimento à semente do evangelho. A perseguição chegou à obra de Neemias. Neemias desanimou? Ele ficou com a paciência esgotada. A oração dele é forte, sim ou não? A oração dele é braba. Senhor, vai lá, Senhor, faz, Senhor, acontece, Senhor, não se esqueçam. Mas Neemias não foi murmurar diante do povo. Você como pai, você como mãe, você como adulto, você como irmão que está num culto de oração como esse, de estudo bíblico, você não pode ser a voz da murmuração, você tem que ser a voz do incentivo em nome de Jesus. Você crê nisso? A gente tem muita gente fraca dentro da igreja, irmão, fraco de ideia, fraco de fé, muita gente. Eu peguei dengue uns dias atrás, né? E eu fiquei mal, mano, esse negócio de dengue, fiquei uns 5 dias zoado. E aí uma pessoa da igreja, né? Viu minha esposa, e aí, como que o pastor está? Olha, tive um colega de trabalho que morreu esses dias por causa de dengue. Não, estou falando sério. E a gente ri dessas coisas. Mas no fundo, a pessoa falou, tranquilo, não foi nada para perturbar, esquece, não foi nenhuma fala de maldição, nada disso, irmão. Eu queria que você entendesse que as nossas falas simples, elas podem abençoar ou desmotivar o outro. Pensa 2 vezes antes de falar, respira. Pensa 2 vezes. O pneu furou. O carro quebrou. Calma, antes de dar uma resposta para a pessoa. Calma. Chegou o resultado da doença. Calma. Respira. Peça a Deus, Senhor, que palavra eu tenho que dar agora? Você não pode errar. É a primeira palavra. Eu e minha esposa, há um tempo atrás, a gente foi visitar uma ex-aluna lá quando eu trabalhava no Colégio Batista. A menina pegou fogo. Um evento de família, comendo fundi, a menina pegou fogo. Agora que ela está bem, graças a Deus se recuperou plenamente, a gente chama ela de penteca, a gente fala que ela é fogo do Senhor, essas coisas. Mas nos primeiros dias, eu estava absurdamente preocupado. Ela tinha acabado de vir de uma festa de 15 anos, que ela foi princesa na festa, menina lindinha, adolescentezinha, lindinha. Pegou fogo no rosto, no cabelo, no braço. E eu falei para minha esposa, a gente tem que ir lá, e a gente tem que se preparar, porque o primeiro olhar nosso vai dizer muito para ela. Eu não posso ter repulsa, eu não posso chorar, e a gente se preparou emocionalmente muito para ter aquele momento com ela. E Deus nos usou, e a gente teve condições de levar paz para aquela menina. Mas imagina você chegar numa situação dessa, nossa, mas... E outra, a foto dos 15 anos estava em destaque na sala. Nossa, mas ela estava tão bonita, né? Agora está, sabe? Querido, a nossa boca precisa ser boca de bênção na vida do outro, em nome de Jesus. Por que você acha que o povo tinha ânimo para trabalhar? Porque Neemias foi orar a Deus, e quando ele voltou da oração, Neemias animou aquele povo. Capítulo 2, versículo 20, que a Ana leu, o Senhor nosso Deus disse, garantiu que nós vamos ser bem-sucedidos. Nós não vamos dar ouvido ao mundo. Você crê nisso? O Senhor, o nosso Deus, garantiu que nós seremos bem-sucedidos. Querido, quando a gente estamos passando por muitas lutas, essa semana eu vi uma reportagem mostrando que 12º mês consecutivo que o clima bate recordes de aquecimento. 12 meses. É caminho sem volta. É caminho sem volta. Com o aquecimento, você tem as enchentes, você tem as mudanças geográficas, você tem perdas de sementes, de frutas, de produtos, você tem encarecimento da comida, você tem evaporação da água, essa água volta em tese, porque ela cai em qualquer lugar e muitas vezes é poluída, a água começa a diminuir e por aí vai. É caminho sem volta. Jesus está voltando, sim ou não? Vamos largar a mão do mundo? Vamos abrir mão? Afinal de contas, Jesus está voltando. O mundo vai ser destruído, tá? Vamos abrir mão do mundo? Lógico que não, irmão. Nós estamos aqui para continuar abençoando esse lugar até o último dia, em nome de Jesus. Até o último dia. Eu e você não fomos deixados aqui para nem largar a mão, nem amaldiçoar o mundo. Lá em Adão e Eva nós fomos levantados para cuidar.
Ah, mas está escrito que vai ser destruído. Verdade. 1/3 da fauna, 1/3 da flora. Só tem uma parte do texto do Apocalipse que eu gosto, porque Deus manda castigar e diz assim, não toque no verde. Eu achei aquilo interessante no texto. É muito interessante. Alguns irmãos entenderam a referência, outros não, mas segue o jogo. Entendeu, Marcelo? Não toque no verde. Água potável, água salgada, fauna, flora. Nós já estamos vendo isso, mas nós não vamos abrir mão de exercer graça, bondade e misericórdia, e de dizer não apenas aquilo que está sendo destruído, mas nós vamos dizer daquilo que está sendo restaurado. Diga às pessoas que no mesmo momento que está sendo destruída coisas, Deus está fazendo uma nova criação. Ele faz novas todas as coisas. Quando um cristão em doença, dificuldade, desemprego, tribulação, zombaria, mantém a sua fidelidade na edificação do seu ministério, da sua obra, ao culto verdadeiro, a vida, a fé, ela é fortalecida, e as pessoas ficam perguntando, o que tem de diferente na vida dele? Se fosse eu, já tinha largado tudo. Verdade, porque você não está em cima da rocha, que é o Senhor Jesus. Querido, item 3, passa mais um aí, vamos correr. A oposição, ela vem de todos os lados. O texto diz, 10 vezes eles vieram dizer, os de Judá, tribo de Judá, irmão. Neemias não era da tribo de Judá, não era para os descendentes de Davi estar liderando o povo? Sim ou não? Não tem uma promessa de Deus sobre a casa de Davi? Cadê os descendentes de Davi? Os caras tudo murchinho. Neemias está ali liderando, Esdras está ali liderando, os caras estão fazendo uma obra, e da onde você não espera, vem murmuração, vem reclamação, da tribo dos reis. Olha, os nossos ombros não aguentam mais. Pô, só os de vocês não aguentam mais? E o resto dos irmãos estão carregando? Só o seu ombro é mais dodóizinho do que o dos outros? Querido, vem de tudo que é lado. Neemias estava preparado porque ele disse no começo que seria bem sucedido. Neemias estava bem preparado. Entendo eu que Neemias estava completamente vestido da armadura da fé, por isso que ele suportou todas essas coisas. Vem dificuldade de tudo que é lado. Quando você menos espera, vem daqueles que você precisa mais. Olha o que Paulo diz. 5 vezes recebi açoite dos judeus, 40 açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei uma noite, um dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, perigo de assaltantes, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. Tudo isso tem um peso. Ele termina com essa seguinte frase, em perigos entre falsos, vem de tudo que é lugar, irmão. Vem de tudo que é lugar. Jesus está voltando, sim ou não? Fala com vontade, Jesus está voltando, sim ou não? Mas irmão, a trombeta não trocou ainda. Se a trombeta não tocou, nós estamos no pau ainda. Davi foi traído por Absalão, que era seu filho. Jesus foi traído por Judas, que comia com ele dentro do prato. Abel foi traído por seu irmão, Caim. E assim vai. E por causa disso você vai abandonar a sua fé em Cristo Jesus. Foi Jesus que te traiu? Foi Jesus que te traiu? Ah, foi o chefe, foi o amigo, foi o cunhado, foi o irmão da igreja, foi o pastor, foi... Mas Jesus, foi Ele que te abandonou? Ele que te deixou na mão quando você mais esperava? Sim ou não? Não! Então por que a primeira coisa que a gente larga é aquele que nunca nos deixou? Tem alguma coisa estranha. Quem te trai é o vizinho, é o cunhado, quem puxa o teu tapete, faz fofoca, faz intriga. E a primeira pessoa que você larga é aquele que morreu na cruz no teu lugar. Queridos, muitos são os adversários. O diabo, a sociedade, a internet, a TV, a burocracia, a política, o cansaço, falsos irmãos, tudo isso cansa. Mas o que derruba a gente mesmo não é aquilo que vem de fora, é aquilo que vem de dentro do nosso próprio coração. Neemias sabia disso.
E por isso que Neemias ora ao Senhor, depois ele volta, e volta animado, para animar o povo. Apesar de precisarmos de pessoas, e sim, precisamos de pessoas. Eu preciso dos irmãos, os irmãos precisam de mim, nós precisamos dos nossos familiares. Você que acha que não, você é tonto. Tem um monte de gente tonta, que se isola. Eu não preciso do meu pai, não preciso da minha mãe, não preciso do meu marido, não preciso da minha esposa, não preciso dos meus filhos. Todos nós precisamos uns dos outros. Aprenda isso, mas aprenda logo. Aprenda logo. Não seja soberbo. Todos nós precisamos. Mas de onde nós menos esperamos, muitas vezes vem uma puxada de tapete, uma fofoca, uma intriga. Neemias não esperava aqui da tribo de Judá. Ele não é possível, meu. Podia vir de qualquer uma das tribos, não da tribo dos reis, mas da tribo de Judá se levantou a turminha para fazer oposição. Nós estamos cansados, as nossas costas estão doendo, os nossos ombros estão doloridos. Da onde a gente menos espera, não as melhores, não as maiores ou especiais obras do Pai. Todos nós somos servos de Cristo Jesus. A tribo de Judá não era melhor do que as outras, não, mesmo sendo daquela tribo que viria o Messias. O Messias é melhor, a tribo não. E Neemias tapa a fala desse povo com uma nova oração. Versículo 9: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos proteção. Para terminar, passa mais uma aí. Querido, a gente precisa enfrentar a oposição de frente. Acho que a gente demora muito a se posicionar com algumas situações, em casa, na igreja, na sociedade. A gente demora muito. A gente precisa se posicionar. A oposição precisa ser enfrentada, e precisa ser enfrentada de frente. Pedro, no capítulo 16, versículo 16 a 18, Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eles continuam andando, e agora Pedro é usado pelo inimigo. Jesus não deu voltinha não, voltando-se Jesus a Pedro, disse na frente de todo mundo: sai da minha frente, Satanás, você para mim é uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim a dos homens. Tem hora que a gente precisa se posicionar, e precisa se posicionar rápido, diante de uma tentação. Tentação é pecado? Sim ou não? Você que está sendo tentado, você está pecando? Mas se você não se posicionar rápido diante da tentação, essa tentação, ela vai gerar um fruto de morte na tua vida. Uma pessoa está te oferecendo um dinheiro, uma pessoa está te oferecendo uma facilidade, uma coisa obscura, um jeitinho, uma corrupção, que é tão comum no universo profissional, comercial, no universo mundano. Se você recebe a mensagem, o zap, põe um joinha, se a pessoa fala com você, você dá uma risadinha, você está dando brecha, irmão. A pessoa vai oferecer algo errado para você, você tem que dar no meio, à vista e a cores. Você está louco, mano? De onde você me tirou? De onde você tirou? Por que você está oferecendo isso para mim? Que espaço, que brecha que eu dei? Aonde você viu na minha vida para que eu pudesse aceitar um negócio desse? Tem coragem de fazer isso? Na hora. Pode ser pai, mãe, irmão, chefe, diretor de empresa, cliente. Tem que ser na hora. Você tem que cortar o mal pela raiz na hora. Não é ficar de risadinha, eu vou ver depois, eu vou pensar. Vai pensar no quê? Ou é sim, ou é não, irmão. A gente precisa. Jesus se posiciona absurdamente rápido. As dificuldades vêm e vão, as conquistas também. Conquistas na vida vêm e vai. As tormentas se apresentam maiores ou menores, depende do nível da vida, do tempo, depende da nossa fé, depende da nossa dedicação, tudo isso é diferente. Tem irmãos que passam por mais dificuldades, outros irmãos passam por outras, mas uma verdade é na vida de todo mundo: o inimigo se levanta para nos destruir. Ou a gente se posiciona, ou ele vai cumprir o propósito dele. Você pode chamar o capeta de tudo, menos de preguiçoso, que o bicho trabalha. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, dia e noite, bramando como um leão. Querido, não existe mentirinha na vida do crente. Não existe uma coisa pequena e outra maior. Pecado é pecado.
Se a gente continuar empurrando com a barriga cresce e o pecado aumenta. O povo estava fazendo oposição e Neemias se posicionou. Diz uma máxima aí do universo militar, que o bom general conhece no detalhe a sua estratégia e os seus soldados, mas o general vencedor conhece a estratégia e os soldados do adversário. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros? Vamos sair agora da estigma da carne é fraca? Quem lê para mim 1 Coríntios 10, 13, por favor? Vamos sair da estigma da carne é fraca? Ah, mas a carne é fraca. Esse texto é usado absurdamente fora de contexto. Já estou encerrando. 1 Coríntios 10, 13. Ele provê o livramento e nos dá força para suportar. A tentação, a tribulação, a dificuldade vem. Das duas, uma. Ou Deus vai renovar tuas forças de um jeito que você suporta, no caso de Neemias ali trabalhando, com a enxada, com a pá na mão e os caras provocando, os caras não pararam. Então o nível de paciência e de perseverança deles aumentou. Coisa que talvez eu não tivesse, eu brinquei aqui com o Vado, talvez o Vado não tivesse. Pelo menos uma pasada sem querer, desculpa aí, alguma coisa, a gente ia dar um jeito. Mas eles aumentaram a perseverança e a paciência deles e terminaram a obra, sim ou não? Em outros casos, Deus dá o livramento, o escape. Você entra por uma porta e sai. Entra na porta do guarda-roupa, vai sair lá em Nárnia. Mas você foge da tribulação, da dificuldade, da tentação. Então vamos tirar essa questão da carne é fraca. A gente precisa enfrentar, irmão, as trevas. E a gente enfrenta as trevas com o quê? Com posicionamento, coração, armas espirituais. O que mais? Palavra de Deus. Oi? Jejum, com parceiros de oração. Jesus, no momento mais adverso dele, ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte, orem comigo. Pior de tudo é a pessoa pedir socorro e os caras dormir, né? Pelo amor de Deus. Isso também acontece, a gente pede socorro para os irmãos, mas eu estou vendo, estou indo, eu vou orar por você. Nunca mais na vida ele pergunta sobre aquela situação e você se sente sozinho. Querido, nós precisamos enfrentar problemas. Teu problema está dentro da sua casa, enfrenta ele. Em oração, em jejum, em pregação, em palavra, em testemunho. Teu problema está no trabalho, enfrenta ele. Mentira, corrupção, pornografia. Eu não sei, tem que enfrentar, tem que encarar. Se não enfrentar o problema sozinho, não vai embora. Tem gente que tem essa coisa, se eu ficar aqui quietinho, sabe aquela coisa quando o cachorro vem e você parado congelado, você fica quieto, o cachorro não vai me atacar? Funciona esse negócio? Funciona nada, irmão. Se o cachorro vem para atacar, se você não arrumar um lugar, eu não estou dizendo o cachorro comum que só vem, estou falando do cachorro que vem para atacar, o cão mesmo. Se você não arrumar um lugar para se proteger ou não se defender, você vira presa. Está na hora de nós atacarmos. Neemias partiu para cima. Nós vamos voltar nesse texto semana que vem, e eu queria muito que você lesse esse capítulo 4, que você orasse, porque semana que vem a gente vai falar muito de questão familiar, não apenas casamento, mas das brechas familiares. A gente precisa se posicionar dentro de casa, a gente precisa se posicionar, urgente. Baixe sua cabeça um instante. Você tem uma questão que você precisa se posicionar na sua vida, na sua casa, na sua faculdade, na sua vizinhança? Você precisa se posicionar. Eu lembro que quando eu morava aqui em Itaquera, tinha um bar do inferno mesmo, na esquina de baixo de casa. E olha que eu morava no 5º andar. O pessoal começava com a música, quinta, sexta, sábado, 11, meia-noite, 1, 2 da manhã, a gente não conseguia dormir. A casa toda fechada, todas as janelas. A gente morrendo de calor dentro de casa por causa do som. E a gente orava a Deus por tudo. Senhor, derruba energia. Senhor, queima a caixa. Tudo que era tipo de oração a gente fazia. Até que um dia eu estava voltando da igreja. Eu estava com a Bíblia maior que eu tinha na época. Hoje já tenho uma maior que aquela.
Eu falei, hoje eu vou entrar nesse bar. Aí eu entrei no bar e perguntei quem era o dono do bar. A pessoa se posicionou. E eu falei para a pessoa, olha, é o seguinte, se você não desligar esse som a partir de agora, eu vou fazer um abaixo-assinado, eu vou envolver todos esses vizinhos, vou bater nesses 6, 8, 10 prédios que tem aqui, e nós vamos fechar esse bar e vamos expulsar você. O cara olhou para mim com a cara assim, mas quem é você? Eu falei, eu sou um vizinho incomodado. E eu não aguento mais esse barulho. Por que você não vira as caixas para você? Porque ele colocava as caixas para a rua. Vira as caixas de som para dentro de você, você que quer curtir o som. E com a Bíblia na mão, duas autoridades, a espiritual e a moral. E Deus nos deu vitória naquilo. E o bar fechou. Querido, a gente precisa se posicionar. Qual que é o teu problema? Você não tem autoridade espiritual ou você não tem autoridade moral para enfrentar a situação? Você está com perseguição no trabalho, mas você não chega no horário, você não cumprimenta, aí você vai falar o quê? Você tem que ficar quieto, né? O problema é falta de autoridade moral ou espiritual? Está na hora da gente enfrentar a situação. Pai querido, obrigado por mais uma noite de estudo bíblico que o Senhor nos permite, quando nós cantamos cânticos e louvores aqui no nível de autoridade, declarando o nome de Jesus tem poder nas nossas vidas, casas, na cidade, de sair pelas ruas declarando o teu nome, Deus, que palavra fantástica que esse cântico traz, que verdade, ó Deus, espiritual que a gente precisa tomar posse. E a gente viu que a oposição, ela gera um monte de coisa. A gente pode crescer na oposição, a gente pode enfrentar, e nesse último ponto, a gente precisa encarar de frente. Ó Deus, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, mas também nos dá coragem, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, e nós precisamos enfrentar o inimigo de frente. Às vezes a luta é apenas no campo de batalha da oração, mas às vezes exige mais, ó Deus. Neemias colocou proteção, Neemias colocou servos atentos, e às vezes a gente precisa se posicionar no ambiente profissional, familiar, para que aquela intriga, aquela mentira, aquela promiscuidade, aquela bebida, aquilo que não te agrada, não entre nas nossas casas, não faça parte da nossa cultura, não faça parte do dia a dia. E nós precisamos, e as pessoas precisam reconhecer em nós, que somos sal e luz num mundo de trevas, que sejamos diferentes. Nos dá, Senhor, coragem e ousadia, nos dá estratégia, porque vemos nesse texto de Neemias, que Neemias tinha um monte de estratégia, nos dá estratégia também, para que sejamos vencedores em Cristo, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém?